mais 22 minutos, 6h22. Cadê Marcos Couto agora para conversar comigo? Marcos Couto, 6h22, exatamente como advogado de Valdevan 90, ao vivo no programa. Boa noite, meu caro Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade. Exatamente sobre este assunto, queremos conversar com o doutor Evaldo Campos, que é um dos advogados que está com ação de pedido de habeas corpus para Valdevan 90. Ele que foi preso na última sexta-feira e a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, através do Cidade Alerta, fez total cobertura. E é com o doutor Evaldo Campos, esse professor, mestre, vai conversar conosco agora. Boa noite para o senhor. Esse pedido de habeas corpus, o senhor impetrou hoje pela manhã? Boa noite. Hoje pela manhã, eu, Márcio Fontes e Rodrigo Campos, nós fomos contratados e impetramos o habeas corpus. E o nosso contrato é somente para a interposição deste remédio heróico. Nós não estamos convidados nem contratados para qualquer questão eleitoral ou para uma outra questão penal. Somente para isso. E hoje pela manhã, terminada a feitura da peça, demos entrada no tribunal e ela já está na mão do desembargador relator, que é o doutor Diógenes Barreto. Esse trio de advogados encabeçada pelo senhor, se apega, se atém exatamente a quê para defendê-lo com a vontade de tirá-lo da cadeia? Única e exclusivamente no seguinte: segundo o decreto de prisão lavrado pela doutora juíza da 2ª Zona Eleitoral, ele teria cometido o delito do artigo 350 do Código Eleitoral. É um falso. Este dispositivo, entretanto, ele tem duas partes. A primeira, onde fala em adulteração ou falsificação em documento público, a pena chega até 5 anos, no máximo. E a segunda parte dele, que nos diz que se a falsidade se dá em documento particular, o máximo da pena é de até 3 anos. Ora, não se decreta prisão preventiva quando o máximo da pena não vai além de 4. E do caso, se trata evidentemente de documento particular. Recibo de doação é algo particular. Documento público é aquele que é feito pela administração, por seus servidores ou seus agentes. Não é aquele que é feito pela própria pessoa. Como no caso, o nosso patrocinado, ele assinou os recibos, ele recebeu recibos que têm o modelo determinado pela legislação, o modelo estabelecido pelo Tribunal Eleitoral. Entretanto, o documento continua sendo um título particular. Logo, a pena não será máxima de 5 anos. Sendo máxima de 3 anos, não cabe decreto de prisão preventiva. Agora, o senhor acredita que com essa argumentação, com esse argumento, melhor dizendo, ele consegue ter esse habeas corpus? Se ele acredita, eu não sei. Que a lei lhe concede esse direito, eu tenho certeza. O juiz poderá pura e simplesmente revogar a decisão que mandou fazer o aprisionamento, poderá substituí-la por medidas acautelatórias, outras que estão previstas na lei. Agora, eu aqui discuto somente o cabimento ou não do habeas corpus, a razão de ser ou não do decreto de custódia cautelar. Eu não discuto materialidade de delitos, eu não discuto autoria, eu não discuto culpabilidade, eu não invisto na seara eleitoral porque eu não estou contratado para tanto e seria de minha parte um comportamento antiético ingressar nessa seara, tanto de minha parte como dos meus 2 colegas que estão comigo nesta empreitada. Doutor Evaldo, me permita, nós estamos até com um problema aqui da estrutura da interferência, mas Gilmar gostaria de interagir conosco. Gilmar, pois não, doutor Evaldo Campos, à sua inteira disposição. É só uma pergunta, doutor Evaldo. Boa noite para o senhor. Eu entendi claramente que tecnicamente não se deve decretar uma prisão para uma pena que não seja superior a 4 anos. A magistrada entendeu que, mesmo assim, havia necessidade de prisão preventiva, por um outro motivo. O D está atrapalhando as investigações, inclusive com gravações que chegaram ao conhecimento da própria Polícia Federal. O delegado Antônio Carvalho disse isso, nas gravações exatamente isso, ou seja, havia conversas entre 90, Valdevan, e Evilásio, que está preso também, seu coordenador de campanha, falando exatamente sobre situações que podem ser encaradas como obstrução à justiça, como dificuldades para as investigações. Nesse caso, o senhor entende também como mestre do direito
que não cabia a prisão. Doutor Evaldo, o sinal que está muito ruim em virtude da estrutura, mas a pergunta, eu acho que deu para captar mais ou menos o que o Gilmar gostaria de saber e os telespectadores da TV Atalaia. É sobre obstrução de investigações, porque há uma gravação nesse diálogo de Valdevan 90 com Világio. Ele que é um parceiro, colaborador, um secretário do candidato eleito Valdevan 90. Neste caso, obstrução de investigação, de apuração de crime eleitoral feito pela Polícia Federal estaria sendo obstruída. Esse caso entraria? Não. Eu estou exatamente atuando do enfrentamento do decreto de prisão preventiva. Esta questão é uma questão penal. Ela é objeto de um inquérito. Eu não sei qual será o advogado que José Valdevan irá contratar. Então eu não devo me envolver nisso. Há um provérbio romano muito antigo que diz assim: Nessultor ultra crepida. Sapateiro, não vá acima da chinela. Eu não irei acima da chinela. Eu ficarei com os meus 2 colegas na chinela do habeas corpus e tão somente dela. E agora, o senhor acredita que a juíza desembargadora vai assinar, vai avaliar esse processo quando? O habeas corpus já está na mão do desembargador. Ele deverá emitir a sua decisão daqui para amanhã, eu imagino, não tenho nenhuma informação que me diga quando será, mas ele é um homem célere, sério, equilibrado, de muito bom senso e um amante do bom direito. Ele o fará o mais rápido possível. O senhor chegou a conversar com o Valdevan 90? Eu conversei muito rapidamente quando recebi o recado que ele desejava conversar comigo. Eu não o conhecia, o vi pela primeira vez, ele apenas ao me identificar, pediu que eu aguardasse a chegada de advogados dele que estariam vindo de São Paulo, porque esses advogados é que iriam definir quem iria fazer a defesa dele, Valdevan. E os advogados nos disseram que gostariam de nosso trabalho tão somente para o pedido de habeas corpus. Por isso é que eu não adentro em outra seara, porque seria antiético, eu estaria forçando a barra para talvez atrair procedimentos para fazer a defesa. Eu não faço isso. Chegou a declarar alguma coisa em especial para o senhor? Não, nós não conversamos absolutamente nada além do seguinte: eu quero que o senhor examine a viabilidade de um pedido de habeas corpus. Farei isso, foi toda a conversa. Evaldo Campos, muito obrigado pela sua entrevista. Direto aqui da Zona Oeste de Aracaju, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. O doutor Evaldo Campos é um mestre do direito e está na posição dele correta, de advogado, contratado então pelo réu Valdevan 90 para tentar obter a sua liberdade no Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador relator é o doutor Diógenes Barreto. Mas ele sabe que cabia a prisão preventiva, exatamente por obstrução à justiça. Eu vou repetir, exatamente por obstrução à justiça. É claro que se a magistrada, ela se apegou apenas ao artigo 350, pena que não seja superior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Mas para a Polícia Federal cabia exatamente por obstrução à justiça, ou seja, por atrapalhar as investigações. E as gravações mostram que ele realmente vinha atrapalhando as investigações. Ele e Világio.